capítulo 3 do Evangelho de João, a partir do versículo 1. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isto? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, tua palavra é viva, tua palavra é eficaz, tua palavra, Senhor, é vida. E a nossa oração aqui, Pai, é que esta vida da palavra, essa palavra viva e eficaz, não volte vazia hoje. Porque há uma garantia do Senhor de que, assim como a chuva desce dos céus, para lá não torna da mesma maneira, mas produz semente ao semeador, pão ao que come, assim é a palavra que procede do Senhor. Ela não voltará vazia, mas ela prosperará para aquilo que será enviada. Por isso, Senhor, nesta noite, a palavra do Senhor, para o que será enviada, prosperará em cada coração. Para o que será enviada, prosperará em cada pessoa que ouve a tua palavra. Espírito Santo, nós entregamos a ti esse momento, esse tempo, porque entendemos, Espírito Santo, que tu tens o poder de fazer com que o livro, a letra, se torne uma palavra viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e apta para manifestar as intenções do coração. Espírito Santo, faz com que essa palavra prospere, seja poderosa naqueles que ouvem, e execute conforme a natureza da palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Queridos, eu gostaria de compartilhar para vocês aqui sobre um fundamento da nossa fé, um fundamento das Escrituras Sagradas chamado regeneração. A regeneração. Essa palavra não é muito comum na Bíblia. Regeneração. Na verdade, essa palavra regeneração, regenerar, ela acontece apenas em 2 ocasiões na Bíblia. Em Mateus, capítulo 19, versículo 18, rapidamente,
Mateus 19, versículo 28. Mateus 19, versículo 28. Essa mensagem aqui, essa palavra aqui tem um sentido mais escatológico, um sentido mais sobre as coisas do fim. E aqui diz assim: os discípulos estão perguntando a Jesus que eles deixaram todas as coisas para seguir a Jesus. E eles perguntam então que recompensa eles terão. Isso é no versículo 27. Aí no 28 Jesus responde: ao que lhes disse Jesus: em verdade vos digo a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vós sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Na verdade aqui é uma mensagem a respeito do que há de acontecer no final. E esse final, Jesus está chamando aqui de na regeneração. E essa palavra na regeneração, ela quer dizer assim, naquele tempo quando as coisas forem feitas novamente, de novo. Porque regeneração traz esse sentido de ser gerado de novo. A palavra grega significa exatamente isso, gerados de novo. Aqui o sentido, nesse contexto de Mateus 19, 28, ele está falando sobre chegará um tempo em que todas as coisas serão postas de novo em seu devido lugar. Tudo será feito de novo. E aqui aparece a palavra regeneração. Essa mesma palavra vai aparecer em Tito, capítulo 3, versículo 5. E aqui em Tito 3, 5, já está falando a respeito da obra do Espírito Santo em nossas vidas, que é exatamente o aspecto que eu estou querendo tratar com os irmãos aqui. Então, veja aí, Tito, capítulo 3, versículo 5. Diz assim, não, o verso 4, para fazer sentido, mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar é mediante o banhar, mediante o banho da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Aqui já está falando do sentido mesmo de regeneração como uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem regenera. Aqui o apóstolo está falando a Tito sobre Deus, ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação por intermédio do Espírito Santo. Voltando lá a João, volte aí a João, capítulo 3. Ali não encontra-se a palavra regeneração, mas o sentido desta palavra está presente nesse capítulo 3 do Evangelho de João. Ele está conversando com um homem extremamente religioso, Nicodemos. É interessante isso, viu? Observe no verso 1 que Nicodemos é chamado aqui de um dos principais dos judeus. E é interessante que Jesus vai falar com ele no versículo 10, dizendo assim: tu és mestre em Israel
e não entendes estas coisas? Então, nós estamos aqui diante de uma pessoa que é principal dos judeus, mestre de Israel, Nicodemos. Nicodemos aqui, queridos, eu diria que ele representa, de fato, o judaísmo na época de Jesus. Ele é a representação da religião judaica. E é interessante, queridos, como o Senhor Jesus vai tratar desse assunto com Nicodemos. Observe, Nicodemos chega ao Senhor Jesus, aqui diz que ele foi ter com Jesus de noite. Não sei se esse de noite aqui é mais ou menos assim, ele na qualidade, na posição de ser um mestre em Israel, né? Um homem conhecido, Nicodemos, não queria apresentar-se durante o dia para que todos soubessem que ele estava indo a Jesus, então ele foi de noite. Mas é interessante, ele vai ao Senhor e ele faz uma declaração a respeito do Senhor Jesus, dizendo: sabemos que és mestre, e trata pelo nome de Rabi, que é mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E nesta hora, o Senhor Jesus traz um assunto que vai, eu diria aqui, deflagrar essa religiosidade e essa religião que Nicodemos representa. O Senhor Jesus vai tratar aqui de nascer de novo. Não tem a palavra regeneração aqui, como eu disse, amados, mas a palavra regenerar, encontrada naqueles dois textos que citamos, ela significa gerado de novo. E aqui o Senhor Jesus vai usar a palavra nascer de novo. Esse de novo aqui pode ser tanto nascer novamente, mas o sentido mais literal e real dessa palavra, da palavra grega usada aqui para novo, é de cima, do alto. E daí nós entendemos que é do céu. É uma obra sobrenatural. É sobre o que é natural. Olha como é interessante isso. O Senhor Jesus vai agora trazer esse assunto para aquele homem, dizendo assim: é necessário nascer de novo, nascer do alto. E ele vai dizer duas coisas interessantes. Se você não nascer de novo, você não vai ver e você não vai entrar no reino de Deus. Então, é somente com essa experiência chamada novo nascimento, essa regeneração, que a pessoa pode ver o reino, porque o reino de Deus, ele somente será visto por aqueles que nasceram do alto. E também é necessário que nasça do alto para que possa entrar no reino. Então, o reino de Deus é algo. O reino de Deus é uma área. O reino de Deus é uma esfera espiritual. E esse reino de Deus, ele pode ser visto e podemos entrar nele. Tudo aquilo que é visto e pode ser entrado é porque trata-se de uma localização. É algo, existe mesmo. Mas só será visto por aquele que nasceu do alto, e somente aquele que nasceu do alto pode entrar no reino. Agora é interessante. O Nicodemos, ele não entende essa expressão, nascer do alto, ou nascer novamente. E ele indaga:
eu vou ter então que, será que a pessoa vai ter que voltar para o ventre da mãe? Nicodemos, ele nunca teve uma experiência espiritual. Ele nunca teve, presta atenção nisso, viu? Eu estou falando aqui que Nicodemos representa a religião. Nesse caso aqui, a religião judaica, o judaísmo. Que não tem esse alcance, essa compreensão espiritual de que há uma necessidade, porque o texto está dizendo, necessário é. Então observa que Nicodemos, ele não tem um alcance, ele não tem uma compreensão espiritual de que haja uma necessidade de que nós, seres humanos, nós que já nascemos, nós que já existimos, não há uma compreensão dele da necessidade de que possa nascer de novo, nascer do alto, para poder entrar em alguma coisa. Por quê? Porque a compreensão de Nicodemos a respeito de alguém sair de um lugar para entrar no outro é a compreensão religiosa que tem hoje sobre a pessoa ter tornado-se evangélica. É a mesma. Deixou de fazer parte de um determinado credo e agora entrou, faz parte de um novo credo. E saiu daquele credo anterior, submeteu-se a determinadas ordenanças, determinados rituais, determinadas condições desse novo credo, e por ter submetido a essas ordenanças, a esses rituais, então agora faz parte desse novo credo. Era isso que Nicodemos entendia do que significava mudança de vida de uma pessoa. Você está compreendendo? Para você entender bem isso, eu queria que você abrisse Mateus capítulo 23. Mateus 23. Observe isso, quando Jesus está falando para pessoas como Nicodemos, mestres. Observe isso, Mateus 23, versículo 15. Jesus está dizendo, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. E depois de o terdes feito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Eu não quero aqui me deter no assunto de ter tornado esse indivíduo mais filho do inferno. Não. Eu vou me deter na primeira parte. Qual é a primeira parte? É a parte conhecida por Nicodemos. Presta atenção. O que Nicodemos conhecia? Observa, versículo 15. Versículo 15. O que Nicodemos conhecia era essa primeira parte aí. O que fazia Nicodemos? O que faziam os rabinos? O que faziam os escribas, os fariseus? Eles percorriam terra e mar para fazer um prosélito. Você sabe o que é um prosélito? Um prosélito é um recém-chegado. E como é que era feito? Uma pessoa era estranha à comunidade de Israel. Ele era considerado um pagão. Ele era um gentil. Ele era um estrangeiro. Ele era um forasteiro.
ele era um prosélito. E esse prosélito, então, se submetia a determinados rituais, como por exemplo, a circuncisão nos meninos, nos homens. Como por exemplo, o batismo. O próprio batismo era também, o batismo nas águas, era também uma experiência judaica. Fazia parte. Eles tinham até as piscinas, as mikvahs, para as pessoas se submeterem ao batismo. E agora, essas pessoas começavam a conhecer as leis de Deus. Então, existiam o quê? Existiam o que eu classificaria aqui por rituais, movimentos externos. Presta atenção aqui. Para a pessoa, então, agora se tornar de gentil, se tornar um judeu. De pagão, se tornar um judeu. Era isso que Nicodemos entendia do que significava a mudança, alguém saindo de um lugar para entrar no lugar. O Senhor Jesus então vai dizer para ele aqui: é necessário nascer do alto. Aqui agora o Senhor não está dizendo se vai precisar circuncidar ou não, vai precisar banhar-se ou não nas águas. Eu até gosto de uma tradução aqui, que até diz assim: todo aquele que não nascer da água do Espírito, e não tanto da água e do Espírito, como se água e Espírito fossem dois elementos, mas aqui assim, aquele que não nascer da água do Espírito. Por quê? Porque Nicodemos compreendia o que era a água do batismo. Mas ele não conhecia, ele nunca havia ouvido falar sobre água do Espírito Santo. Para ele, Espírito Santo, como diz lá em Tito 3,5, o banhar regenerador do Espírito Santo. Isso era estranho à mente de Nicodemos. Como é estranho a mente da religiosidade cristã do nosso país. O nosso país é chamado de um país cristão, mas eu quero aqui declarar: a religiosidade cristã do nosso Brasil não conhece o novo nascimento, não conhece o lavar regenerador do Espírito Santo. E por causa disso entende que alguém muda quando sai de uma denominação e passa para outra. Sai de um grupo e se adere a outro grupo. Não se trata, novo nascimento, não se trata de deixar um grupo e aderir-se a um outro grupo, a uma outra confissão de fé. Novo nascimento é deixar de ser uma criatura e passar a ser filho de Deus. Novo nascimento é aderir-se, na verdade novo nascimento não é aderir-se. Aderir-se é uma atividade de mudança de grupos sociais, cristãos ou não. Novo nascimento é filiar-se ao Deus eterno. É filiação, tornar-se filho de. Isso quer dizer nascido de Deus, nasceu de novo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso.
É isso que Jesus está mostrando a Nicodemos aqui. Porque aquela religiosidade da época de Nicodemos, muito semelhante à religiosidade dos nossos dias, é das pessoas terem experiências externas com a fé cristã, mas não terem uma mudança interior, não terem uma presença interior do Espírito Santo. Tem que ser nascido do Espírito Santo. Porque quem é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito Santo é Espírito. Nascer do Espírito Santo. Quantas pessoas eu já conversei que conhecem a Bíblia, que conhecem a mensagem dos evangelhos. E eu já perguntei assim: você já teve a experiência de ser nascido de Deus? A experiência do novo nascimento, da regeneração? A maioria delas chega para mim e diz assim: eu nunca ouvi falar disso. Está parecendo aquelas pessoas lá com quem o apóstolo Paulo encontrava, em que ele falava do Espírito Santo, e eles diziam assim: Espírito Santo? Nunca ouvimos falar a respeito disso. Conhecemos as Escrituras, até conhecemos os Evangelhos. Interessante. Até conhecemos os Evangelhos, mas não sabemos o que é Espírito Santo. O próprio Jesus, quando anunciou a vinda do Espírito Santo, ele falou que o Espírito Santo não era visto pelo mundo, por isso não seria conhecido pelo mundo. Você fala Deus, parece uma palavra geral. Você fala Jesus Cristo, parece que de alguma maneira vai definindo alguma coisa. Mas quando você diz Espírito Santo, e não há como nascer de novo, ter essa experiência, se não for por intermédio da presença, do poder e da presença interior do Espírito Santo. O que nós temos visto nesses dias é exatamente o que Pedro falou na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 22. O que tem ocorrido hoje é a teologia da porca lavada. Você conhece a teologia da porca lavada? A porca lavada volta a revolver-se na lama. O que é essa teologia da porca lavada? É assim, é uma porca, mas está lavada. A porca está cheirosa, perfumada. Colocaram um lacinho de fita na porca. Imagina uma porca assim, cheirosa. Você leva para dentro da tua casa. Hoje em dia até tem isso, já assim, animal de estimação, porco, né? Você leva a porca, deixa a porta aberta por alguma razão. A porta do quintal, ela volta a revolver-se no lamaçal. Por quê? Porque não há mudança interior de vida. O que aconteceu é uma mudança externa. Porca lavada fala de uma mudança externa. Mas não teve uma experiência interior. E por causa disso, tudo volta. Volta de novo ao que era. Porque não nasceu de novo. Não tem a vida de Deus. Amados, a Bíblia é tão tremenda e muito clara. Eu diria que a Bíblia traz uma linguagem de muita nobreza
quando vai tratar desse assunto. Quando eu leio no jornal assim, ou na internet, olha, fulano virou evangélico. Eu não quero jamais aqui entrar no mérito da experiência da pessoa. Não é disso que eu estou falando. Se ela teve uma experiência genuína, verdadeira ou não. A questão que eu quero levantar aqui é: como é que o jornal descreve? Como é descrito, relatado esse fato? É relatado assim: virou evangélico. Para mim, uma frase dessa é uma frase medíocre. É frase mesmo resultado da ignorância, da falta de conhecimento, da falta de aproximação da verdade. Porque se aproximasse da verdade, se aproximasse de vidas que tiveram uma experiência real com o Espírito Santo, quem essas pessoas eram e quem hoje essas pessoas são, teriam vergonha de descrever dessa forma. Não é verdade? Eu tomo esse auditório aqui, inicialmente, já como testemunho disso. Quem eras tu, ó Brutus? E quem agora tu és? Não é verdade? Quem era você? O gosto que você tinha, os prazeres que você tinha, as vontades que você tinha. E agora, quais são os teus gostos, teus prazeres e tua vontade? Esse Salmo 84 que acabamos de cantar aqui, não é? Dizendo: olha, quão amável é o teu tabernáculo, Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho nos teus altares, e eu também quero habitar em tua casa, porque, Senhor, vale mais um dia nos teus átrios, na porta da tua casa, do que 1000 dias nas tendas da perversidade. Oh, amados, quem diz isso é quem sabe, é quem experimentou. Diga se não é. Eu gostaria de falar essa frase não gritando, porque não precisa gritar, não é verdade? Não precisa espumar para dizer isso. Ah, maravilha que é! Amados, você que sabe o gosto que este mel que sai da rocha, Cristo Jesus, você que sabe o gosto que esse mel tem. Não é verdade? Tinha que chamar esses repórteres e dizer assim: olha, ande conosco um dia, e depois descreva a experiência como você achar melhor. A Bíblia é maravilhosa, porque a Bíblia trata as coisas como as coisas são, com nobreza. Nascer do alto, de cima, dos céus, do que é excelente e do que é sublime. Isso é glorioso. Está falando de coisa gloriosa. Olha o que a Bíblia diz: aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? É assim na tua vida? Segundo aos Coríntios 5,17, é exatamente isso. É uma outra maneira de falar de regeneração, de nascer de novo, é falar de nova criação. A Bíblia diz aqui, tem um texto maravilhoso, em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, falando daqueles que experimentaram esse novo nascimento. Ali diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do varão, mas nasceram da vontade de Deus. Oh, glória! Maravilha! Lá em Efésios capítulo 4, versículo 24, uma outra maneira que a Bíblia usa para falar desse novo nascimento, desta regeneração, é dizendo: revistais do novo homem. O novo homem que é criado segundo Deus. Criado, o novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Coisa tremenda. Isso é maravilhoso. Essa é uma das maneiras como a Bíblia trata desse assunto. Chama dessa forma. É uma nova criação, nascido da vontade de Deus, novo homem. São muitas maneiras que a Bíblia usa para falar sobre essa experiência de nascer de novo, ser nascido de Deus, ter sido regenerado. E como isso aconteceu? Como é que acontece? Em primeiro lugar, queridos, o novo nascimento é uma manifestação, é uma atuação do Espírito Santo. É assim que diz o texto no Evangelho de João que nós lemos, onde o Senhor Jesus fala que nascer de novo é nascer do Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo é o agente do novo nascimento. É quem executa o novo nascimento. Nós podemos aqui pedir uma pessoa para fazer uma oração. Quem está nos vendo, nos ouvindo, pode fazer uma oração, pode orar. Coisas que nós podemos fazer. Mas seja o que nós façamos, tem que ter uma operação do Espírito Santo. Não basta a pessoa fazer uma confissão com a sua boca de que Jesus é o Senhor, o seu Salvador, porque não é a confissão em si que vai trazer essa experiência de nascer do alto e de cima. Não. Porque se a confissão em si produzisse isso, o poder estaria em nós. Seria uma fórmula humana. Seria mais uma característica de religião. Seria uma coisa que nós aqui estamos fazendo. Mas não. A Bíblia diz que nascer de cima é nascer do Espírito Santo. É o lavar regenerador pelo Espírito. Logo, essa oração eu posso fazer? Posso. Ou outra oração semelhante a essa. Mas as orações, eu entendo, elas são orações para o Espírito Santo atuar, para o Espírito Santo operar, para o Espírito Santo entrar, para o Espírito Santo fazer morada, habitar naquele coração e dar àquela pessoa uma experiência de novo nascimento. Não é a oração em si, mas é o Espírito que regenera, é o Espírito Santo que regenera. E a Bíblia ainda nos ajuda a entender mais, de acordo com 1 de Pedro. Abra a tua Bíblia aí. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 de Pedro 1, 23, juntamente com Tiago 1, 18, nos ajudam a entender mais como é que acontece esse novo nascimento, essa regeneração. É pela atuação do Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus. Olha aí o que está escrito em 1 de Pedro 1, 23. Tendo renascido. Essa palavra renascido, na verdade, é
tendo sido gerado em meio, gerado por intermédio. Esse é o sentido. O que o texto está dizendo é assim: nós, tendo sido gerados por intermédio de quê? Da semente. Que semente? A semente incorruptível, a semente que não perece. O texto diz isso. E qual é essa semente incorruptível, imperecível? É a palavra de Deus, viva e permanente. Ou seja, a palavra de Deus será usada pelo Espírito Santo. Observa bem. O Espírito Santo é quem opera o novo nascimento. Mas ele o faz por intermédio da palavra de Deus. A palavra de Deus é ensinada, é proclamada, é ministrada. Igual agora aqui. Estamos proclamando a palavra. E aí se você diz sim, eu creio nessa palavra. Eu quero essa palavra. O Espírito Santo, ele vai atuar, operar por intermédio dessa palavra, que é viva e permanente. Porque por intermédio dessa palavra, que é aqui chamada de semente, que nós somos nascidos, que nós somos regenerados. Observe um texto interessante em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13. Antes disso, eu vou ler Tiago 1,18, que apenas mencionei para vocês. Mas Tiago 1,18 está muito semelhante a 1 de Pedro 1,23, que diz assim: segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, Tiago 1,18 é semelhante a 1 de Pedro 1,23, dizendo que nós somos gerados pela palavra da verdade. Agora observe Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios 1,13 vai dizer assim: tendo ouvido a palavra da verdade. A palavra da verdade a qual Tiago se refere. Tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então olha esse versículo 13 aqui. Ele está dizendo assim, olha: tendo ouvido, tendo crido, fostes selados. Eu ouço a palavra, eu creio em Cristo Jesus, eu sou selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sempre virá para ele confirmar a palavra que nós ouvimos e o que nós cremos. Não basta ouvir, é necessário crer. Não basta crer, é necessário que o Espírito Santo opere, atue. E o Espírito Santo, para atuar, ele entra no coração da pessoa, ele entra. E eu vou dizer, entrar é uma experiência viva, poderosa, transformadora. É aí que a religião não chega. É aqui que a religião não chega. A religião vai até no conhecimento da palavra, no ensino da palavra, na pregação da palavra. Mas está destituída a religião da experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo
é quem vai tornar essa palavra viva, eficaz, próspera, transformadora. É o Espírito Santo. Lembra como Jesus nasceu? O Espírito Santo. Maria não sabia o que iria acontecer, sendo ela virgem. Como poderia gerar uma pessoa? E aí a explicação é dada. O Espírito virá sobre ti. A sombra do Altíssimo te cobrirá. Oh, aleluia! E ela então disse assim: então faça-se em mim conforme a tua palavra. Então nós temos aqui a palavra e nós temos a operação do Espírito Santo. Aí nós teremos vida, aí nós teremos regeneração, aí nós teremos nascer de novo. E aqui, amados, nós teremos uma experiência tremenda, que é o que o apóstolo Pedro vai falar na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro 1:4. Ele vai falar sobre essa tremenda experiência. E eu quero chamar a atenção aqui só de uma frase. Nós que temos a experiência, ou todo aquele que tiver a experiência de nascer de novo, esta pessoa vai se tornar participante da natureza divina. Amém? Amém, amados? Queridos, olha, observa bem isso. Nós estamos lidando aqui com uma coisa viva, chamada nascer de novo. E Deus só será pai daquele que ele tiver gerado. Presta atenção aqui. Deus não é pai de todos. Deus só é pai daquele a quem ele gera. Assim como seu João, meu pai, o baiano João, painho, não é pai de todo mundo, mas só é pai de quem ele gerou. Assim também Deus não é pai de todos, mas só é pai de quem ele, Deus, gerou. Amém, amados? Por isso é que Jesus fala: é necessário nascer de novo. Você já nasceu, agora é necessário nascer novamente. E agora será do alto, será de cima. Oh, aleluia! E se vai nascer de Deus, o que vai acontecer? Você vai ter comunhão com a natureza do teu Pai. Porque quem é nascido de alguém, torna-se participante da natureza deste alguém. Está no sangue. Diga se não está. Está no sangue. E eu gostaria de ajudar os irmãos aqui a compreender o que é ter a natureza do Pai. Sabe quem vai nos ajudar a compreender? É um homem muito sério, com Deus Pai, chamado apóstolo João. Ô João querido, na sua epístola, abra a tua Bíblia aí lá em 1 de João. 1 de João. 1 de João. Queria ler alguns versículos em João, na primeira epístola de João aqui. Versículos só para você entender um pouco, presta atenção aqui, um pouco do que significa ser nascido de Deus, ter a natureza de Deus Pai. Veja o que diz no capítulo 2, versículo 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém, amados? É assim, queridos, olha.
nem todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus, mas todo aquele que é nascido de Deus pratica a justiça. Sabe por quê? Porque o Pai é justo. E se eu sou participante da sua natureza, eu vou praticar a justiça de Deus, porque eu sou nascido dele. Oh, glória! Aleluia! Amém? Amado, não tem coisa mais linda que eu acho no Evangelho, do que quando o Senhor Deus trata a relação com Ele desta forma, e não nesse formato religioso, e não nessas experiências externas, e não nesses rituais externos. Mas quando o Evangelho trata das verdades, são verdades tratadas num nível de muita excelência, um nível de verdades interiores, coisas profundas. Observe o capítulo 3, o versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele. Amados, olha, o mundo é estranho para nós, e nós para o mundo. Não é verdade? Eu não escolhi transformar o mundo numa coisa estranha para mim. Eu não escolhi. Quando eu me converti e tive a experiência de nascer de novo, eu não cheguei e falei assim, coisa do mundo nojenta, ou música mundana, e quebrei isso e quebra aquilo, e coisa do mundo. O pastor lá da igreja batista, ele não chegou para mim e falou assim, olha, a partir de agora, você que é um nascido de Deus, então olha, essa música aqui, não mais. Esse filme aqui, não mais. Essa programação aqui, não mais. Esse livro aqui, não mais. Esse sentimento aqui, não mais. Não, queridos. Ninguém chegou para mim para me dar aula disso. Eu já vi logo que o troço era estranho. Mas eu não vi que era estranho porque eu fui educado por uma religião evangélica de crente, não. Era estranho porque a natureza que entrou em mim é a natureza dos céus, é do Pai Celeste, natureza de Deus Pai. Por isso é que é estranho. Não é estranho porque eu quis que fosse estranho. Era estranho porque é de naturezas diferentes mesmo. E na minha vida não havia mais gosto para coisas do mundo. Chega de falar que dá uma raiva. Oh, Deus. Mas eu perdoo porque não sabe o que falam. Que fala assim, olha, não agora, agora você é crente, então agora isso não, aquilo sim, aquilo não isso, não aquilo, agora a tua igreja então vai proibir isso, vai fazer aquilo, então agora é teu pastor que vai dizer, então agora você vai ter que dar o dízimo, então agora você vai, só o que fazer? Eu agora faço o que faço, porque eu tenho agora uma outra alegria, eu tenho agora um novo prazer, eu tenho agora um novo gosto, eu tenho agora novos valores. Eu realmente agora, a minha humanidade encontrou seu destino, seu lugar de honra. Eu agora alcancei a dignidade humana.
eu encontrei a dignidade humana quando eu fui chamado filho de Deus. Por isso, o mundo não me conhece, como também não conheceu ao Senhor Jesus. É uma questão de natureza, não é questão de escolhas, não é questão de regras religiosas, é uma questão de nova natureza. A natureza do Senhor Jesus é do céu. E quando essa natureza do céu entra e penetra nas coisas do mundo, as coisas que são do mundo se veem do mundo. O que é medíocre se encontra medíocre. Porque até então não sabia que medíocre era. Só quando desceu do céu aquele que era, que é e que há de vir, é que fez as coisas ficarem em seus devidos lugares. E aquilo que não presta, passou a ser coisa que não presta, depois que se encontrou com aquele que presta, com aquele que tem todo o valor, com aquele que é o valor. É uma questão de natureza, não é uma questão de opção religiosa. Oh Deus! Olha aqui ainda no capítulo 3, no versículo 3. E todo o que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Oh glória! É nascido de novo. Sabe que o Pai, Deus Pai, é puro. Por isso, aquele que é nascido de novo, purifica-se a si mesmo. Não é aquele ascetismo da Idade Média. Não é aquele chicotear o próprio corpo. Não é isso. Há uma alegria, há um senso de dignidade em andar na pureza. É um tremendo sinal de nascido de novo. Veja o versículo 9. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Oh amado. E aí eles dizem assim, permita-me falar isso. Dizem assim, agora querem que o homossexual deixe de ser homossexual, porque ele agora virou evangélico. Amados, eu não quero que o homossexual deixe de ser homossexual porque ele virou evangélico. Se aquele homossexual teve uma experiência de ser nascido de Deus, e se o que ele está praticando é contra a natureza do Deus de quem ele é nascido, ele mesmo repudiará esse pecado e não continuará no pecado. Entende, amados? Eu queria que uma pessoa, um homossexual sincero, não um homossexualismo politizado como bandeira política, mas um homossexual que está lutando com isso e está inquieto, tivesse uma experiência genuína de novo nascimento. O que o Espírito Santo de Deus faria nesta vida?
levaria essa vida a quê? Porque para mim, esta é que é a grande questão. É a questão de o que você faz, o que você é, o que você sente, o que você pensa, está de acordo com a natureza de Deus ou não? E isso aí vale para a questão homossexual, como vale para qualquer outro tipo de questão. Aquilo está em harmonia com a natureza de Deus ou está desalinhado com a natureza de Deus? Porque quem é nascido de Deus não permanecerá no pecado, porque a semente de Deus permanece nele. É nisto que nós cremos, não é verdade? Nós cremos nisso, amados. Tenha uma experiência real, genuína, com o Espírito Santo. Tenha. Ouça a voz deste Espírito Santo com quem você teve a experiência genuína. E então depois me diga para onde o Espírito Santo está te conduzindo. Se não é para exatamente você viver de acordo com a natureza do teu Pai, o Deus eterno, de quem você é nascido. Eu creio muito nisso. Versículo 16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha aí, mais um texto mostrando o que o nosso Deus faz, o que é da natureza dele, é dar a vida pelos irmãos. E agora dizendo o que será então da nossa natureza. Quem é nascido de Deus dá a vida pelos irmãos. Porque o meu Deus, de quem sou parte, deu a sua vida pelos irmãos. Capítulo 4, observe aí, os versículos de 1 a 3. Olha o capítulo 4, versículos de 1 a 3, observa. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Amados, quem é nascido de Deus faz parte de um outro espírito. E consegue discernir o espírito que não é de Deus. Agora preste atenção nisso aqui. Eu já me encontrei com pessoas frequentadoras de lugares que eles chamavam de lugares da luz, lugares de paz, de espíritos de luz. E nesses lugares eles ensinavam a Bíblia. Presta atenção aqui, presta atenção. Ensinam a Bíblia, ensinam sobre os evangelhos. Presta atenção aqui. O que nós estamos querendo falar, e estamos falando hoje, é a respeito de uma experiência muito profunda que temos no interior, de que agora temos a natureza do nosso Deus. Isso vai além de rituais externos. Isso vai além de se a Bíblia está sendo ensinada aqui ou não. Estamos falando de experiência genuína, interior, nascer de novo, regenerado,
nascer pelo Espírito. Pois eu, andando com pessoas que viviam nesses ambientes de espírito de luz, que ensinavam a Bíblia, o meu espírito não conseguia comungar com essas pessoas. Não conseguia comungar. Não era uma questão de, temos que amar o próximo como a nós mesmos. Não. A questão ia muito além desse mandamento. Era uma questão de natureza. A natureza de Deus que estava em mim estava inquieta com a natureza de um outro espírito que estava no outro. E sabe o que foi que veio acontecer depois? Que tivemos que expulsar demônios, legiões saindo do corpo dessas pessoas. Durante semanas, expulsando, e outras legiões vindo, expulsando outras e outras vindo. Uma convivência quase que diária com essas pessoas que carregavam essas legiões, que eram chamadas anteriormente de espíritos da paz, espíritos de luz, ensinando sobre Jesus, ensinando a amar uns aos outros. Não, amados. Aqui a palavra do Senhor está falando. Aqueles que são nascidos de Deus, é uma outra natureza, é uma questão muito interior. Não importa se na aparência está dizendo, olha, ensinamos também sobre Jesus, olha, também fazemos orações, olha, queremos também o bem do próximo. Ok, eu digo, eu também ensino a Bíblia, eu também faço orações, eu também quero o bem do próximo, mas por que será que a gente não se dá? Por que será que os meus anjos não bicam com os teus? Por que será que quando começamos a orar, você começa a virar o olho e espumar? Onde está esse Jesus? Onde está essa Bíblia? E onde está esse amor ao próximo? Amados, estamos lidando aqui com questões de natureza. Aquele que é nascido de Deus tem a natureza de Deus. Aquele que é nascido de Deus ama o outro. Veja aí ainda no capítulo 4, versículos 7, 8 e 11. Olha o verso 11. Se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Por quê? Porque quem é nascido de Deus ama. Por que ama? Porque Deus é amor. Faz parte da sua natureza. Logo, eu também amarei. Não é todo que ama o outro que é nascido de Deus, mas todo aquele que é nascido de Deus ama o outro. Como Deus ama. Não amamos como nós amamos. Amamos como nosso Deus ama. Porque ter comunhão com a natureza de Deus é ter comunhão com o tipo de amor de Deus. Olha o versículo 13, no capítulo 4. Está falando sobre, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. O Espírito Santo é a assinatura, é o selo. O Espírito Santo é o aval de Deus, para dizer assim, esse homem, essa mulher é nascido de mim. Olha o capítulo 5. Olha o versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que ama o que o gerou, ama também ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos.
Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então observa bem aqui. Aquele que é nascido de Deus, ele tem um amor pelos filhos de Deus. E a maneira dele provar que tem amor pelos filhos de Deus é porque ele ama a Deus. E a maneira que ele demonstra que ele ama a Deus é guardando, obedecendo aos seus mandamentos. Nem todo que obedece aos mandamentos de Deus são nascidos de Deus, mas todo aquele que é nascido de Deus guarda e obedece aos seus mandamentos. Amém, amados? Há prazer em obedecer. Como diz o apóstolo João mesmo no seu evangelho, quando declarou: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Uma demonstração tremenda de que nós amamos ao nosso Deus é que nós guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, não são penosos. São mandamentos daquele que amamos. E se nós somos parte da sua natureza, nós guardaremos os seus mandamentos como um tremendo sinal de que somos nascidos de Deus, regenerados, nascidos do alto. Amém? Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Ficaremos aqui falando sobre novo nascimento, sobre regeneração, durante muito mais tempo. Mas a verdade é, queridos, de que é uma experiência sobrenatural. É uma ação de Deus para conosco. Não é uma ação nossa para com Deus. É uma iniciativa dele. E é também uma ação dele. Uma operação dele. Eu diria a vocês aqui que não somos nós que queremos ser filhos. É o nosso Deus que quer ser pai. Por isso, é uma ação dele nos tornar seus filhos. Por isso, é necessário para Nicodemos, é necessário para qualquer pessoa, é necessário para todos nós. Como o Senhor Jesus foi tão enfático ali com aquele mestre dos fariseus, nós também devemos ser nesses dias. Não queremos uma igreja de Ismaéis, filhos da carne, gente nascida de modo natural, religiosa, só porque fez alguma confissão, ou só porque submeteu a um batismo, já seja sinal de que já é um nascido de Deus. Não. Nós queremos uma geração de Isaac, de gente que é nascido pelo poder da promessa, da palavra de Deus, gente que é nascida pelo poder do Espírito Santo, atuando dentro do coração destas pessoas. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém aqui nessa reunião, nesse lugar, que poderia, depois de uma palavra dessa, dizer assim: Senhor, eu preciso nascer de novo. Eu achava que eu era um nascido de Deus, mas entendi nesta noite que eu não sou nascido ou nascida de Deus, mas hoje à noite eu quero ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo opere algo, mas muito poderoso, dentro do meu coração hoje. Eu quero. Então, se você quer, dê um sinal com a sua mão aí, dizendo: eu quero essa experiência de nascer de novo. Eu quero ter. Eu não tive, mas eu quero ter.